Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela. E concorra a R$ 100 no Pix, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar, então bora participar. Ajude-nos a espalhar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Boa noite a todos. Me chamo Rogério. Gostaria de contar uma história recente que aconteceu comigo e com minha família. Não vou dizer onde aconteceu porque não quero expor as pessoas em questão. Ainda estou um pouco traumatizado com o que aconteceu, pois tudo se sucedeu no final do ano passado. Meu pai possui um pequeno sítio com umas poucas cabeças de gado em uma cidadezinha no interior. Ele também possui algumas poucas casas aqui na cidade onde moramos e um pequeno supermercado onde ele trabalha. Meu pai havia deixado um caseiro no sítio e se comunicava com ele quase todos os dias. Agora que o sinal de telefone finalmente começou a funcionar por lá, antes, o caseiro precisava andar quase 1 quilômetro para fazer uma ligação no celular, pois só tinha um lugar na estrada que o sinal alcançava. E era próximo ao pequeno açude que meu pai havia mandado fazer. No ano passado, aproximadamente no mês de setembro, meu pai recebeu uma ligação do caseiro pela manhã. Na ligação, o homem estava muito nervoso e dizia que não tinha mais certeza se continuava naquele emprego. Eu lembro desse dia, pois estava ajudando meu pai no supermercado e quando ele desligou, fez um comentário bastante estressado sobre essa conversa. Meu pai dizia que o caseiro estava com uma conversa muito estranha e que iria resolver aquilo logo que pudesse. No outro dia, minha mãe comentou comigo que meu pai tinha dito que o caseiro lhe contou que tinha alguma coisa sumindo com o gado dele e que ele não tinha ideia do que era. Ele só imaginava que tinha que ser uma equipe de pessoas em uma caminhonete para poder sumir com um boi. Porém, ele contou que durante a noite em que as vacas sumiam, ele apenas ouvia o mugido do animal e quando se levantava para ver o que era, não via nada. De acordo com o caseiro, já tinha sido 4 animais. Ele ainda fez várias buscas pela região, na esperança de encontrar os bichos, mas não encontrou nem rastro. Ele não tinha comunicado antes porque tinha esperança de encontrar as vacas. Meu pai, quando soube disso, começou a se organizar para visitar o sítio, até porque fazia algum tempo que ele não ia por lá. Eu mesmo só fui poucas vezes, quando era mais novo, e depois que alguns problemas aconteceram, meu pai nunca mais nos levou por lá. Eu lembro que era um lugar bonito, com uma casa pequena e algumas árvores que davam um melão cheiroso e muito bom. Também tinha o açude que a gente tomava banho, sem falar da comida que era muito boa. Quando eu ia sempre nas férias e passava uma semana por lá, a noite era diferente e muito tranquilo. Eu sempre dormia e comia muito bem por lá.
Depois que meu pai teve que ficar à frente do mercadinho, nunca mais tivemos tempo para visitar o sítio. Foi então que, depois de várias ligações do caseiro, meu pai conseguiu que um tio meu assumisse o mercadinho. E fomos finalmente visitar o sítio e ver pessoalmente o que estava acontecendo. Meu pai não queria me levar, mas eu insisti muito e ele acabou cedendo. Minha mãe conversou com ele e disse que, já que ele achava que não tinha nenhum problema, eu poderia ir. Meu pai não acreditava que fosse alguma coisa sobrenatural e suspeitava que estavam roubando as vacas dele. Ele tinha discutido com um caseiro por telefone, pois o homem começou a desconfiar que se tratava de algum bicho assombroso que estava se alimentando dos animais, pois ele não encontrou rastro de pneu e nem pegada de gente que pudesse provar que tinha sido roubo. Meu pai não acreditava em nada de sobrenatural. Não queria me levar, pois achava que tinha ladrão no lugar e que eu só iria atrapalhar. Em um final de semana, ele fez uma queixa na delegacia e se dirigiu para o sítio para esperar a viatura com os policiais chegarem. Chegamos no dia e, quando deu 3 horas da tarde, a viatura chegou no sítio e interrogou o caseiro. Depois de uma busca no local, não foi encontrado nada. O policial disse que, se sumisse outro animal, ele deveria ligar o quanto antes para que eles viessem averiguar. Ele estava animado de estar no sítio outra vez. Eu fui aproveitar o resto da tarde subindo no pé de tamarindo que fazia uma sombra no terreiro. Quando chegou a noite, nós ficamos no terreiro conversando com o caseiro até a hora de dormir. Eu nunca ouvi tanta coisa assustadora na minha vida e eu fui me deitar com muito medo das coisas que aquele caseiro contou. Naquela casa, eu fiquei deitado no quarto com o meu pai, enquanto o caseiro ficou na sala, se balançando numa rede. Meu pai e o caseiro ficaram conversando, pois dava para ouvir o que se falava. Em um cômodo, meu pai conta que o caseiro sabia até a hora que o bicho chegava. Escuta que é por essas horas que o bicho aparece. Meu pai se levantou, pegou o revólver que ele andava e foi para a sala, para perto do caseiro, que estava próximo à janela. Dizia meu pai que naquela noite não ia conseguir dormir, mesmo nervoso com aquela história. Ele dizia que não sabia que era pior se era enfrentar o ladrão ou o bicho assombroso que o caseiro apostava que era. Porém, não demorou muito para os dois ouvirem um barulho do lado de fora, como se alguém abrisse a porteira. Nessa hora, os dois saíram para fora e, com uma lanterna e armados para pegar o ladrão no flagra. Meu pai iluminou para o lado da porteira. Não havia ninguém lá e a porteira estava fechada. O caseiro gritou para iluminar o lado do curral dos bichos e foi quando eles viram um bicho medonho, próximo aos animais, puxando uma vaca, como se fosse um cachorro. Meu pai conta que travou todo na hora, sem saber direito o que era aquilo. Mesmo assim, ele disparou várias vezes em direção do bicho, que parecia não ser atingido pelas balas. O bicho soltou a vaca e fugiu, numa rapidez tão grande que ciscava poeira para cima. Depois que a emoção baixou um pouco, os dois foram ver o que tinha acontecido com a vaca, que estava no chão imóvel, e viram que o animal estava com o pescoço quebrado. Eu acordei com toda aquela barulheira e fiquei dentro de casa gritando por meu pai, pois vi que eu também estava sozinho. Eu gritei tanto que fiquei rouco. Depois, no outro dia, fomos enterrar o animal.
Depois que enterramos o animal, voltamos para casa muito traumatizados. Meu pai comentou com minha mãe e ela se arrependeu de ter deixado eu ir. Tempos depois, meu pai vendeu os animais que sobraram e reformou o sítio para alugar para eventos. O caseiro ainda continuou por lá e disse que, de vez em quando, escuta barulhos estranhos dentro da propriedade. Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela. E concorra a R$100 no Pix, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar, então bora participar. Ajude-nos a espalhar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Boa noite. Me lembrei de uma história que minha mãe me contava, da época que ela morava em Angico Velho, no interior do Ceará. Ela era moça nesse tempo e existia uma rincha entre um tio dela e um homem chamado Getúlio. A questão toda era em torno de um namoro desse Getúlio com uma irmã do meu tio, que é minha tia, no caso. Meu tio não deixava de jeito nenhum que os dois se encontrassem e até já tinha tido umas brigas ferrenhas entre eles. Meu tio sempre foi muito brigador e temido na região. Já esse Getúlio também era casca grossa e gostava de uma confusão. Se bem que toda a família não levava desaforo para casa, e a rincha se iniciou de uma briga da irmã dele com esse Getúlio por causa de ciúmes. Os dois tinham se encontrado em um quartinho que o pai deles tinha no fundo do quintal. E, durante a briga, só se escutou aquele estrondo. Os dois se embolaram no bufete e derrubaram uma das paredes na briga. A briga foi feia. Nesse dia, o meu tio, que não estava em casa nesse dia, quando ficou sabendo, prometeu que, onde encontrasse Getúlio, iria dar uma surra nele de homem para homem. E foi que os dois se toparam umas 2 vezes ainda, e sempre meu tio levava a melhor, e Getúlio tinha que sair correndo para não apanhar. Da última vez que os dois se encontraram, foi em uma missa que teve na capelinha, e o quebra-pau foi tão grande que o padre cobriu as imagens com uma toalhinha. Nesse dia, a briga começou na capela e só foi acabar perto da casa de Getúlio, com a intromissão dos irmãos deles. Naquela época, as brigas eram com honra, e se a confusão começasse apenas com os punhos, tinha que acabar com os punhos. Não se podia se armar, pois isso era coisa de covarde. O problema foi que a confusão foi ficando grande e Getúlio andou ameaçando meu tio de acabar com aquilo de uma vez. Ele espalhou que avisasse a meu tio que eles poderiam marcar um dia para acabar com esse assunto de vez, que ele ia esperar ele na encruzilhada à noite, e era para ele ir sozinho e armado de faca.
Meu tio ficou sabendo daquilo, mas também que ele tivesse cuidado, pois aquele convite era muito suspeito. Era capaz que fosse uma armadilha com mais homens envolvidos. Meu tio não desacreditou dos avisos e ficou esperto com aquele convite, em forma de duelo. Minha tia já tinha deixado ele, e talvez fosse por isso que Getúlio estivesse tão furioso. Minha tia era uma mulher bonita e ele era louco por ela e tinha ciúmes até do vento que arrastava a saia dela. Na primeira data marcada, meu tio não atendeu ao desafio de imediato e ficou por longe para saber tudo o que ele estava tramando. Na noite marcada, por volta das 6h30, já tudo escuro na estrada, meu tio já estava escondido pelo mato e ficou esperando dentro de uma moita o que ia acontecer. Caso o Getúlio visse pela estrada, ele viria de longe. E se fosse uma armadilha, com certeza, cabras escondidos para surpreendê-lo. Ele também estava na vantagem, com aquela vista de tudo. O tempo foi passando e a estrada ficando iluminada pela luz da lua. Meu tio conta que, nesse dia, se sentiu receoso de estar ali e tinha começado a se arrepender de sua decisão. Aquela história podia estar certa. Getúlio nunca procurou a presença dele. Todas as brigas que eles tiveram foi porque meu tio o encontrava em algum lugar. Ele não tinha muita coragem para enfrentá-lo e de repente ele apronta aquilo. Meu tio conta que mesmo assim, desconfiado, permaneceu até quando escutou de longe um barulho de um ferro batendo nas pedras da estrada que faiscava fogo. Rapaz, ele conta que deu fé de um bicho grande que vinha pela estrada, mais escuro que piche e mais fedorento que carniça. Era um barulho tão alto, de ferro esbagaçando as pedras, que ele arrepiou todo os cabelos do corpo. O bicho parecia que tinha cascos de ferro, mas não era. Parecia mais um cachorro grande que andava com os cotovelos no chão. As garras eram enormes e o fedor da coisa podre não tinha ninguém que aguentasse aquilo. O bicho parou na encruzilhada e ficou dando voltas de um lado para o outro, e meu tio só olhando de longe. Depois que deu 7 voltas para a direita e mais 7 voltas voltando para a esquerda, o bicho saiu na carreira, que faiscava fogo das patas, batendo nas pedras que tinham na estrada. Meu tio ficou assombrado naquele dia, mas ele conta que não teve medo. Ele ficou pensando que aquilo não era bicho do mundo e que ele não ia ter mais força do que o poder de Deus. Depois Getúlio ficou contando vantagens e espalhou para todo mundo que meu tio não teve coragem de ir ao seu encontro daquela vez. Ele falava que agora queria ver ele ter coragem de enfrentá-lo, mas ele não falava que tinha visto um bicho. Meu tio ficou calado, pois sabia do segredo dele. Nesse dia que se passou, ele ficou imaginando como ele ia enfrentar Getúlio daquele jeito, que não era armadilha com mais de um cabra. Ele já sabia que não era, porém era pior, porque o cabra virava em bicho. Ora, meu tio arrumou um revólver e mandou dizer para Getúlio que dessa vez ele ia encontrar com ele na encruzilhada. Meu tio não disse nada do que tinha preparado para ele, mas naquela época a honra era maior que qualquer coisa. Quando chegou o dia e a hora marcada, meu tio estava esperando ele no mesmo local com um revólver carregado de bala
esperando o bicho que ele tinha visto a última vez. Ele disse que o bicho ainda era de carne e que se ele parasse bala no peito, aí sim ele estava lascado. Mas ia se acabar naquele dia numa briga com o cão dos infernos daqueles. Quando passou-se um tempo, lá se vinha o barulho de ferro de novo, quebrando pedras na estrada, e vinha como um trem. Meu tio se escondeu em um canto do mato, quietinha, e ficou esperando ele se aproximar. Quando aquilo vinha com tudo a uns 50 metros dele, meu tio atira de dentro do mato no rumo do bicho, que ele vê. Quando acerta no lombo dele, por cima da cabeça, na hora o bicho encolhe as orelhas, diminui a velocidade, procurando de onde tinha vindo aquele tiro. Já alertado que tinha encontrado pareia para ele, ficou ciscando por longe, procurando onde estava meu tio, que de novo fez outro disparo que acertou o lado direito do bicho. Meu tio conta que, da segunda vez, a criatura viu onde ele estava e ficou mirando um jeito de pular para cima dele. Porém, ele não teve tempo e nem oportunidade, e meu tio acertou mais de um tiro nos quartos do bicho. Então ele deu um gemido e saiu na carreira, deixando um rastro de sangue. Meu tio, que queria resolver aquele assunto, perseguiu o rastro de sangue até de manhã, quando encontrou Getúlio perto do lajeado, todo furado de bala e sangrando. Quando ele chegou mais perto, ele viu que ele ainda estava vivo e que as balas tinham atingido as costas e tinha saído do outro lado, e os outros tiros tinham pegado de raspão. Getúlio prometeu que se ele deixasse ele vivo, ele não ia dizer que tinha sido meu tio que tinha feito aquilo com ele. Mas se ele não dissesse também que ele se virava naquilo para ninguém. Meu tio conta que Getúlio não podia mais se virar em nada, pois tinha sido sangrado aquela noite na forma do cão. A história que foi contada foi que Getúlio tinha sido roubado na estrada e que os ladrões tinham baleado ele. Meu tio, como ficou calado o tempo todo e tinha levado a fama de frouxo, não foi acusado daquilo. Getúlio se mudou tempos depois de lá, mas ainda se casou com minha tia. Ele se acalmou demais depois daquela noite e nunca mais tivemos notícias dele, depois que nossa tia faleceu alguns anos atrás. Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela. E concorra a R$100 no Pix, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar, então bora participar. Ajude-nos a espalhar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Era uma sexta-feira, 2 horas da tarde, quando eu, meu melhor amigo e nossas namoradas saímos para acampar na chácara que o papai acabava de comprar. Uma chácara enorme e linda, apesar do abandono por parte do ex-dono, que desde o falecimento de sua esposa, naquele mesmo lugar, largou tudo e foi viver na cidade. Por volta das 3, chegamos. A casa estava em pedaços
e quase tudo coberto por um matagal que pouco a pouco tomava conta de tudo que ali existia. Paramos o carro em um espaço no quintal. Agarramos nossas coisas e saímos caminhando pelo meio do mato, em direção ao riacho que ficava perto dali. Poucos minutos depois, chegamos e nos encantamos com o lugar. Do outro lado do riacho, a mata era fechada, enquanto que, do nosso lado, não havia barranco. A areia fina e branca cobria desde o que restava do carreiro até a água. Uma maravilha. Parece que tem gente do outro lado, disse minha namorada. Por quê? Perguntei. Parece que vi uma pessoa. Pare de imaginar coisas. Quem vai estar por aí escondido? Rapidinho, armamos as tendas e fomos banhar. Depois de mais ou menos 1 hora banhando, saímos e eu fui no mato próximo procurar madeira para fazer uma fogueira. Depois de um tempo, sem encontrar nada, eu finalmente vi um tronco velho que arrastei até perto de nós para quebrá-lo em pedaços e fazer uma fogueira. Depois que consegui acender o fogo, ajeitei tudo para fazer alguma coisa para comer. Ficamos conversando e bebendo no conforto da areia. O tempo passou rapidinho. A noite chegou, o silêncio era quase total, apenas quebrado pelo barulho da água e de nossas conversas e gargalhadas regadas por cerveja e vodka. Por volta das 10 da noite, minha namorada agarrou meu braço, com os olhos arregalados e olhando para a mata do outro lado do riacho. Perguntou: "Vocês ouviram o que eu ouvi?" Nós paramos de conversar e ficamos em silêncio, tentando entender o que ela tinha ouvido, pois não ouvimos e não ouvíamos nada. "Não, o que foi?" perguntamos. "O eco", respondeu minha namorada com um ar de assustada. "E o que tem o eco?" "O eco é só um eco", disse a namorada do meu amigo. "Não, gente. Vocês não estão entendendo. O que eu quero dizer é que todas as nossas gargalhadas, somente a minha foi ecoada." "Impressão tua, menina. Deixa eu ver", disse meu amigo, virando para a mata e gritando: "Ei!" Nós esperamos pelo eco, mas não aconteceu. Sua namorada gritou e foi o mesmo resultado. Eu gritei e nada. "Deixa eu gritar", disse minha namorada. E ela gritou: "Ei!" Segundos passaram e nada. "Tá vendo? Pare de imaginar coisas", eu disse. E naquele instante, o grito foi repetido do meio do outro lado do riacho. Nós ficamos boquiabertos e espantados, sem saber o que dizer. Como era possível somente a voz da minha namorada ser ecoada? Além do mais, como podia um eco levar tanto tempo para ecoar? O medo começava. O meu amigo, tentando acalmar a situação, disse que devia ser algum caçador que, ao ouvir a nossa conversa, tentava nos assustar, passando por assombração. Eu aceitei a ideia, afinal, que outra coisa podia ser? E minutos depois, fomos deitar. As meninas imploraram para que fôssemos embora. Mas como o carro estava parado perto da casa, achamos melhor esperar até o dia amanhecer. Dormir, no entanto, era impossível.
O medo de que os caçadores ou sabe lá quem cruzassem o riacho e nos atacasse era tremendo. Mais ou menos 2 da manhã, a fogueira apagou por completo e o medo aumentou. O grito da minha namorada foi repetido mais uma vez do outro lado do riacho. "Vocês ouviram?", perguntou meu amigo, de dentro de sua tenda, uns 5 metros da nossa. Eu respondi que sim, ao mesmo tempo que o grito era repetido mais próximo ainda, como se o caçador, ou sabe lá quem atravessava o riacho. E outro, "Ei!", foi repetido, bem mais que ele havia chegado, e estava ali, bem perto das tendas. Meu coração acelerava, sem saber o que fazer. Minha namorada tremia de pavor. Poucos minutos depois, o barulho de passos começou, indo e vindo, de uma tenda a outra, bem devagar, como se a pessoa estivesse observando ou esperando por qualquer reação de nossa parte. Mas reagir como se as nossas únicas armas, os 2 facões que havíamos levado, estavam do lado de fora das tendas. A única coisa que eu podia fazer, com certeza, o meu amigo também, era tentar acalmar a namorada e rogar a Deus por proteção. Os passos continuaram lentos e assustadores, às vezes tão próximos da nossa tenda que dava a sensação de ouvir a respiração daquela pessoa. Depois de um tempo, para lá e para cá, os passos passaram. E um outro grito foi dado, mais distante, e tudo acalmou. O silêncio era ainda mais apavorante. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, meu amigo disse que ele e a namorada não iriam esperar que o caçador voltasse e que estavam decididos a largar tudo para trás e correr até o carro. Minha namorada concordou com a ideia e saímos disparados rumo ao terreiro da casa. Poucos minutos depois, chegamos e ao entrarmos no carro, vimos uma estranha figura de mulher aparecer na janela da velha casa e gritar, "Ei!", enquanto minha namorada, meu amigo e sua garota gritavam em pavor que, pelo amor de Deus, fôssemos embora dali. Eu pisei no acelerador e saímos, deixando para trás algo que jamais esqueci e que não consegui explicação. Guardamos essa história apenas para nós, pois quem acreditaria em uma história contada por jovens que se arriscam por causa de uma diversão? Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela. E concorra a R$100 no Pix, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar, então bora participar. Ajude-nos a espalhar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Olá. Aqui nesse relato vocês podem me chamar de Kleber. Obviamente, esse não é meu verdadeiro nome. Não posso revelar a minha verdadeira identidade, porque eu trabalho em um órgão federal
e também por motivo de chacota de algumas pessoas, devido a uma experiência sobrenatural que eu tive e que houve testemunhas. Eu tenho 54 anos, sou casado e tenho filhos. Eu sempre fui um homem muito religioso. Eu fazia muito evangelismo, principalmente para moradores de rua que vivem em rodovias e que vivem dentro das matas da Asa Norte em Brasília. Me dediquei a fazer isso por muitos anos, mas no ano de 2021 eu tive uma experiência sobrenatural em cima do teto da minha casa, que mudou minha vida para sempre e tem perturbado o meu sono até os dias de hoje. Tudo aconteceu na atual cidade em que eu vivo, em Águas Lindas, de Goiás. É um bairro chamado Jardim Paraíso. Eu moro perto da garagem de uma empresa de ônibus. Eu tenho um cachorro que se chama Hot Dog e todas as noites, comumente, ele dorme do lado de fora da casa. Mas quase chegando no mês de maio, eu comecei a colocar o Hot Dog para dormir dentro de nossa casa. Geralmente eu fazia isso de madrugada, pois a temperatura baixava drasticamente. Antes de eu colocar o Hot Dog para dentro de casa, eu acendia a luz da frente da casa. Porém, não havia luz no corredor que dava para os fundos da minha residência. Então, quando eu ia pegar o meu cachorro, eu ficava alerta. Mesmo a casa tendo muros, com quase 2 metros de altura e um portão de ferro, eu ficava com receio de alguém tentar me atacar desprevenido ou invadir a minha casa, pois a parte dos fundos era um breu total e quando eu saía de madrugada, eu carregava uma chave de fenda para me defender de um possível ataque. Certa noite, a minha esposa estava fazendo cestas para o Dia das Mães. Me lembro que eram 2 horas da madrugada. Eu saí para pegar o meu cachorro e entrei de novo para dentro da casa e tranquei todas as portas da minha residência. Me lembro que após uns 5 minutos que eu coloquei o meu cão para dentro de casa, eu escutei algo se chocar violentamente contra a porta. Na hora, a minha esposa, os meus filhos de 9 e 11 anos, ficaram todos paralisados e assustados, inclusive eu. Me lembro que era uma noite de lua nova. A princípio, eu não queria abrir nenhuma porta ou janela, porque eu temia que fosse um bandido. Eu temia que ele pudesse estar com arma de fogo e me rendesse na hora que eu saísse para fora. Eu fiquei esperando outra pancada. E se acontecer de novo, eu iria chamar a polícia. Mas depois disso, nada aconteceu. Eu achei aquilo bem estranho. Se fosse um ladrão, com certeza, iria dar outra pancada para tentar invadir a casa, mas nada aconteceu. Naquela noite, ninguém dormiu. Depois de alguns dias, eu comecei a fazer pesquisas na internet e comecei a suspeitar que um lobisomem fosse o responsável de ter dado aquela pancada na porta da minha casa. Muita gente pensou que eu estava sendo precipitado em minha conclusão, mas algo mais bizarro aconteceu e confirmou que eu não estava errado. No dia 11 de abril, o vizinho que mora em frente à minha casa estava fazendo aniversário.
Ele estava completando 15 anos. Logo, muitas pessoas apareceram para festejar com ele naquele dia. A festa aconteceu à noite. As horas foram passando e, pouco a pouco, as pessoas foram indo embora. Um detalhe importante a ser mencionado é que a casa do meu vizinho, por ser um pouco elevada, torna possível ver frente da minha casa quase que por completo. Já na madrugada do dia 12, por volta de 1h30 da manhã, esse garoto que era o aniversariante, junto com 4 garotos da mesma idade, decidiram brincar de estátua. Acho que muitos de vocês conhecem essa brincadeira. Eles decidiram ir para a garagem e brincar dentro do carro do pai do aniversariante. Quando eles estavam dentro do carro da garagem, eles puderam ver uma criatura. Eles viram um tipo de cachorro muito grande, peludo, com aspectos que não eram normais, nem mesmo para um cachorro de grande porte, como um Doberman, por exemplo. O que eles viram foi algo muito maior e aterrorizante que isso. Eles viram aquela criatura em cima do telhado da minha casa. O telhado da minha casa tem uma parte de laje e a outra de telha colonial. Talvez, devido a isso, eu não escutei nada naquela noite. Os garotos disseram que aquele bicho andava de 4 sobre o meu telhado. Depois de um certo tempo, desapareceu na escuridão e provavelmente pulou para a casa do meu vizinho. Naquela mesma madrugada, outras coisas estranhas aconteceram. Aquele garoto e o seu pai relatam que escutaram pisadas de algum animal que parecia ser bem grande e outros barulhos estranhos. O meu vizinho chegou até mesmo a sair de casa, armado com uma faca para verificar o que era, mas não viu nada. No dia seguinte, eu pude ver algumas evidências de que alguém ou algo esteve rondando a minha casa, pois eu tenho uma planta grande, um pé de boldo, especificamente, que estava amassado como se alguém estivesse sentado em cima. Eu não tenho dúvidas de que aquilo era um lobisomem. O mesmo que deu uma patada na porta da minha casa, e os 4 garotos confirmaram minha suspeita, após eu pesquisar muito na internet. Muitas outras coisas estranhas continuam acontecendo, mesmo nesse ano de 2022. Quando chega perto da meia-noite, meu cão fica meio inquieto, como se sentisse a presença de alguém. E os cães da vizinhança, quando está na época da lua nova, latem ferozmente de madrugada, como se estivessem brigando com algo. Hoje, eu não tenho dúvidas de que essa criatura existe. Tirem suas próprias conclusões e rezem para que essa criatura não apareça um dia na sua casa de noite. Pois hoje, nem mesmo na cidade, estamos livres dessas criaturas sobrenaturais. Minha avó falecida morava no interior do Maranhão. Sua casa ficava praticamente em frente ao cemitério da cidadezinha, onde nunca se viu nada de estranho até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, vou entrar mais a fundo em alguns detalhes. A casa fica em frente à BR-135, na saída da cidade, e não tem portão na frente.
só uma varanda e a maior parte dos vizinhos são parentes. A BR-135 é uma rodovia que liga o meio norte do Brasil, Maranhão, e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo concorrente da BR-040, entre o entroncamento das duas rodovias em Paraopeba e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindos do cemitério. Todos ficaram assustados com aquilo e procuraram ver do que se tratava. De repente, todos olharam para o cemitério e viram que era o coveiro, que além dos gritos saiu correndo desesperadamente para o meio da BR. Atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. Minha avó, na hora, e os outros que estavam próximos socorreram ele rapidamente, com um copo de água e abanos. Passando alguns minutos depois do ocorrido, o coveiro se acalmou. Todos perguntaram o que aconteceu para que ele ficasse tão desesperado. Ele então disse que estava limpando em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava cobrindo as sepulturas, quando sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos e colocou o facão de lado. Fez o cigarro, fumou, descansou um pouquinho e, quando procurou o facão com a mão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E quando virou-se, viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas, rasgadas. Quando ele reparou que seu facão estava na mão da dita cuja, ele então olhou para ela espantado e ela sorriu para ele. Disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados, e o cheiro que exalava era muito forte. Por isso, ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. Meu tio e outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro, que não queria de modo algum voltar ao local, mas necessitava buscar seus pertences. Logo na entrada, tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. Meu tio conta que ele era todo fechadinho e que tinha 2 janelinhas no espaçamento de um tijolo. E era todo revestido de cerâmica preta. Quando o coveiro aproximou-se dela, começou a gritar. E quando ele armou-se para correr, os homens agarraram ele e pediram para ele se acalmar e dissesse o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, demitiu-se e passou alguns dias sem passar por lá. Até que, um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro o atropelou. Ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que sua hora estava próxima? Isso não se sabe, mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região.
uma boa noite. Me chamo Roger. Vou tentar ser breve em meu relato. Em 2012, trabalhava em um órgão do estado do Pará, chamado ADPará. Minha função era simplesmente fechar o órgão assim que todos os funcionários saíssem do prédio. E assim fazia todos os dias. Eu nunca fui bom em trabalhar de vigilante noturno, pois nunca fui acostumado a ficar acordado. Sempre arrumava um jeito de me aconchegar em algum lugar e dormir depois de uma certa hora. Até que um dia aconteceu o seguinte: fiz todo o procedimento que fazia no prédio, chequei todo o prédio se estava tudo ok, já não tinha mais funcionário no prédio, isso umas 20h30. Daí fechei a porta de saída do prédio na chave e, como de costume, fui procurar um local para eu descansar, pois batia 22 horas. Nesse tempo, eu estava caindo pelas paredes de sono. Era meu primeiro emprego. Não era acostumado a lutar contra o sono. Eu, já dormindo umas 22h30, ouço vozes em conversas e passos descendo as escadas. Logo dei um pulo, prontifiquei ao pé da escada, olhei para a escada e vi 3 funcionários com pastas na mão, conversando e descendo as escadas. Só que era impossível. No órgão do Estado, não existe funcionário ficando até quase 23 horas da noite. Sendo que eu já tinha feito a ronda e verificado tudo. Ao passar do meu lado, eu dei boa noite aos funcionários que nem me olharam, nem nada. Me ignoraram como se eu não existisse. Eu logo fiquei sem graça. Me afastei e pensei, eles vão me pedir a chave para sair. Fiquei andando no estacionamento esperando que fossem me chamar para que eu pudesse abrir a porta. Ao ver que não vieram à minha procura, eu fui até a porta procurar os mesmos que sumiram e não estavam mais lá. Até hoje, isso é um mistério para mim. Tentei imaginar nas coisas racionais para o acontecimento, para que eu não viesse a ficar louco ali com medo nesse posto. Essa é minha história. Sempre conto para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de contar aqui meu relato. Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela. E concorra a R$100 no Pix, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar, então bora participar. Ajude-nos a espalhar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Ruth. Adoro dormir ouvindo os relatos. Vou enviar o relato que aconteceu com meus avós na época que eles moravam na extrema do Ceará, com Pernambuco. É um lugarejo chamado Bonomi, e eles tinham uma casinha ainda mais para dentro do mato. Eles tinham 7 filhos, que eram 3 mulheres e 4 rapazes.
todos ajudavam nos serviços de casa, que não eram poucos. Os meninos ajudavam meu avô no pesado, como buscar água no poço do seu Zezé, que ficava no final da estradinha que tinha. Eles também ajudavam no roçado, plantando e colhendo milho e feijão brabo. Já as meninas ajudavam minha avó e cuidavam de algumas galinhas no terreiro. Meu pai era o que mais via as coisas sobrenaturais. Ele foi o único que não puxou para o meu avô, que não acreditava nessas coisas. Nesse lugar tinha uma estrada, essa mesma que dava para a casa do seu Zezé. Era assombrada. Meu pai uma vez tinha ido buscar água no poço e voltou muito assombrado com o que ele viu lá. Meu avô atribuía os serviços que eram feitos com todos os filhos e meu pai tinha ficado com a obrigação de pegar aquela água naquela semana. Meu pai era meio preguiçoso e metido a esperto de todos os irmãos. E nesse dia, por muitos empecilhos para ele não ir. Porém, meu avô não queria saber de conversa e quando ele dava uma ordem, tinha que ser cumprida da melhor maneira possível. Meu pai, nesse dia, inventou que estava com muita dor de dente e ficou deitado quase o dia todo para não fazer nada. Meu avô, quando chegou do serviço, perguntou onde estava meu pai. E minha avó disse que ele estava com dor de dente e não podia fazer nada naquele dia. Assim que meu avô chegou escondido por detrás da casa e olhou pela janela, lá estava meu pai, comendo um prato de farofa que estalava nos dentes. Meu avô ficou uma fera e mandou ele imediatamente buscar água de noite, para deixar de ser preguiçoso. Minha avó ainda tentou aliviar para ele, dizendo que era perigoso andar pelas estradas à noite, por causa das horas dos mal tenebrosos, que caminhavam no meio do mundo, mas não teve jeito. Meu pai saiu-se maldizendo e pegou as vasilhas para buscar água no poço do seu Zezé. 6h30 da noite. Ele contava que já estava escurecendo quando ele saiu de casa. No caminho, ele ia repetindo todo tipo de palavrão que sabia, com raiva, porque tinha sido obrigado a fazer aquilo naquela hora. Mais adiante, ele falou que queria que o tinhoso carregasse todo aquele serviço, pois ele odiava fazer tudo aquilo. Quando estava quase chegando no poço, ele escuta um barulho de passos, de vários passos atrás dele, e olha para ver o que era. Um gato o seguia pelo canto da estrada e não tirava os olhos dele. O problema era que ele ouvia passos de pessoas, de muitas pessoas, mas só via aquele gato estranho que não parava de olhar para ele. Meu pai ficou com medo e não parava de imaginar as coisas que minha avó falava. Alguns metros depois, os passos ficaram fortes e ele olhou mais uma vez para trás. Mas dessa vez, pasmem, não era mais o gato que o perseguia. O bicho tinha se virado num bode e continuava seguindo ele pela estrada. Meu pai se desesperou e nessa hora começou a correr tentando fugir daquela assombração. Mais adiante ele conta que os passos continuavam mais fortes, como se tivessem umas 10 pessoas correndo
atrás dele. O barulho era horrível e ele conta que quase molhou as calças nesse dia. Antes de chegar na casa do seu Zezé, ele olhou mais uma vez para trás e dessa vez foi mais assustador ainda. Ele conta que o bode já tinha se virado em um bicho que parecia um pato preto, enorme. Ele gritou por Zezé, que estava no parapeito da janela, e saiu às pressas para ajudá-lo. Seu Zezé perguntou o que tinha acontecido, e ele falou tudo com as lágrimas descendo pelo rosto. O homem, vendo o estado que ele estava, o ajudou a voltar para casa naquela noite. Quando chegaram em casa, meu avô viu seu Zezé e perguntou o que tinha acontecido. Ele explicou tudo e disse que tinha vindo trazer o rapaz, que estava muito assombrado. Meu avô disse que aquilo era frescura dele e que estava mentindo para não fazer o que ele tinha mandado. Disse que ia na estrada atrás desse gato e que se não encontrasse nada, ele ia levar uma surra. Então, ele saiu e refez o caminho todo que meu pai tinha andado. Realmente, ele achou um pato que estava quase morrendo na estrada. Com pena, ele trouxe o animal para casa. Quando chegou, já não estava tão furioso e pediu que minha avó desse comida para o bicho, para ele melhorar, pois ele ia criar o pato para matar depois que estivesse mais gordo. Meu pai conta que tinha muito medo daquele bicho por causa das coisas que ele tinha visto naquela noite. Ele falava para minha avó que aquele animal não era normal, mas ninguém lhe dava ouvidos. No outro dia, meu avô foi olhar se o pato tinha melhorado, mas ao chegar no galinheiro, o animal não era mais aquele. O que ele encontrou no lugar foi um capote. Intrigado com aquilo, pois ele sempre foi uma pessoa que não acreditava nessas coisas sobrenaturais, foi perguntar para minha avó o que tinha acontecido. Minha avó, que também não sabia dizer o que sucedeu, apenas disse que ele podia ter se enganado, pois era à noite quando ele encontrou aquele animal. Com essa resposta, meu avô disse que, sendo pato ou capote, ele ia comer ele no outro dia, de qualquer jeito. Ele não estava ficando doido e nem era cego, mas se aquilo era um capote, então que fosse. Minha avó continuou dando água e comida para aquele animal, como meu avô havia dito. Meu pai conta que falava com minha avó sobre aquilo, mas que ela dizia que aquilo era coisa da cabeça dele. Quando foi no outro dia, meu avô chegou no galinheiro para pegar o capote para matar. Ele teve outra surpresa ainda maior. No lugar do capote, havia um bode enorme e muito fedorento. Ele ficou assustado com aquilo e mandou que trouxessem a faca, pois ele ia matar aquele bicho. Os outros filhos correram do quintal com medo daquilo, e meu avô ficou sozinho ali com aquele bicho. Meu pai conta que o bode falou com meu avô dizendo: "Por que você vem me ver todos os dias? Você acha que vai me matar?" Sem reação, meu avô contou que, depois que o bicho disse isso, estourou com uma bomba dentro do galinheiro. No estouro, subiu uma fumaça para cima
com um cheiro forte de enxofre. Quando ele foi ver o que tinha acontecido, todas as galinhas dele tinham morrido e o galinheiro estava quase todo destruído. Minha avó, que veio lá de dentro desesperada, gritou para ele perguntando o que ele tinha feito, pois toda a água da casa tinha virado sangue e todas as vasilhas tinham quebrado. Depois que isso aconteceu, meu avô teve que comprar todas as vasilhas de novo para a casa e perdeu todos os animais do terreiro. Ele passou a acreditar nessas coisas, mas nunca contou que tinha visto algo de diferente depois desse dia. Meu pai, até hoje, não anda à noite sozinho para lugar nenhum e não gosta nem um pouco de gatos.